E aí, pessoal, tudo bem? Aqui Lucas Romano falando. A gente está aqui em mais um dia, mais um episódio, né, aqui do InvestMob, trazendo aí hoje a presença do Moisés, né? Ele é diretor comercial aqui da ZTW Empreendimentos em Itapema. Primeira construtora, e eu acho que nada mais importante do que trazer um grande parceiro nosso do podcast em si, mas principalmente porque é uma construtora já conceituada em Itapema e aceitou o convite nosso para bater um papo, a gente conversar um pouquinho e começar essa jornada nossa de entender o litoral norte catarinense, né, e o porquê que isso aqui tem servido tanto, né? E nada tão interessante do que falar de Itapema, que é uma das cidades que hoje tem valorizado muito. Então, Moisés, se pudesse apresentar um pouquinho para a gente? Beleza, agradeço o convite, é uma satisfação para nós estar fazendo parte desse projeto, um projeto tão diferente, né? E a gente vê muitos projetos de podcast onde o pessoal fala muito de corretor para corretor. E quando o Lucas me trouxe esse projeto falando de corretor, construtora falando para o cliente, eu acho que falei, cara, faz muito sentido, é um grande diferencial. E para nós é um prazer estar fazendo parte disso, esse bate-papo voltado para você, investidor, que tem tantas dúvidas, que como é que funciona, como é que não funciona, o que é correção CUBI, o que não é, por que constrói de tal forma, por que Itapema, por que não um outro lugar do Brasil. Então vai ser um prazer para nós conversar sobre isso e eu tenho certeza que vai ser um sucesso o programa de vocês aí. Legal, obrigado, Moisés, e obrigado por essa presença de vocês aqui. Eu acho que chegou, né, comentou um negócio muito interessante, né? De que a ideia é bater um papo com o cliente, com você que quer conhecer, com você que quer comprar. De fato, existe muita gente no mercado, né? Então tem muito corretor, tem muita farmácia, tem muita loja de roupa, muita construtora, obviamente. E claro, algumas delas se despontam nos seus projetos. E eu acho que na hora que o cliente vai comprar, ele tem que entender quem são as construtoras, o que é diferencial e principalmente o cerne, né, o conceito da construtora. E uma coisa que eu achei muito interessante é que a ZTW ela tem um conceito muito inovador e tecnológico, né? Acho que ela tem uma pegada de inovação, uma pegada de modernidade, né? A gente vê por logo, cores. E aí, Moisés, eu gostaria de te fazer um desafio para a gente conversar agora, para falar um pouquinho da ZTW, sim, né? Por que apostou em Itapema? Por que ela tem investido em Itapema? Eu entendo que é uma aposta e é um investimento, então é apostar em um lugar que acredita-se que tem alavancagem, mas investir num lugar que evidentemente tem sido bom. Sim. Sim. O que a gente pode dizer um pouquinho da história da ZTW para conhecer? Beleza, a ZTW na verdade a gente já trouxe esse novo conceito. O novo conceito do novo investidor, que é um investidor mais jovem, um investidor que ele já quer modernidade, que ele não quer mais aquele empreendimento clássico, que ele não quer aquela coisa antiga, sem uma boa área de lazer. Então a gente nasce nesse novo período, um período onde o nosso cliente de 27, 30 anos, 30 anos já está investindo. Né? Antigamente se falava muito sobre, o cara tinha uma lavoura, o cara tinha um empreendimento, trabalhava a vida toda, tinha mercados, vendia, vinha para Itapema, comprava o seu apartamento e pronto, né? Enfim, queria mais praia. Hoje o pessoal quer um empreendimento mais moderno, ele quer uma boa área de lazer, então a gente nasce nesse momento, um novo momento do investidor, né? E aí a gente traz toda essa questão da tecnologia, modernidade, tudo que a gente vê, né? A questão do próprio empreendimento, né? E junto com isso, a gente nasce também a questão de uma construtora que fez um pouco diferente quando se iniciou a história da ZTW. A gente não teve pré-lançamento. Hoje a gente vê no mercado a questão de construtoras que têm muito pré-lançamento. Quando a gente iniciou a construtora, isso, né, foi um estudo de mercado durante muito tempo, aonde o proprietário, né, que é o Carlos Zanella, juntou, né, esses recursos, deixou esse recurso voltado, né, para fazer a construção. Então a gente não vendeu a unidade, a gente primeiro iniciou a obra. Né? Então a ZTW traz o conceito de construir para vender e não vender para depois construir. Então a gente tem esse conceito, né, no mercado que nos posiciona hoje como uma construtora onde realmente tem essa segurança financeira, né, que é importante. Cara, e é bem interessante essa decisão estratégica, que daí pensando como quem compra, eu não preciso ficar preocupado se a obra vai ser entregue, não, ela já está estabelecida todo o seu planejamento, sim, ela já está ancorada num projeto, então, de toda a obra, então, assim, se no início da obra vender ou se vendeu 71 da planta, vai ser entregue os seus 90 planejado, por exemplo. Sim, né? Então quem comprou não precisa ficar preocupado. Não precisa ficar preocupado. Porque não depende da venda. Não depende da venda. Isso é uma estrutura, uma coisa que a gente vê, né? Itapema tem muito essa questão de pré-lançamento, né? A gente tem, né, visto isso no nosso dia a dia. Mas a ZTW ela quis se posicionar como uma consultora sempre que constrói para vender.
Então, desde quando a gente iniciou foi assim. Hoje a gente trabalha com as melhores imobiliárias, melhores corretores da cidade, justamente pela segurança, né? Como a gente estava comentando, não adianta de nada a gente ter um projeto bacana, mas não ter uma segurança, uma obra andando, as coisas acontecendo diariamente, né? Legal. E aí, assim, tem esse cenário, é interessante vocês pensarem que já nasceu o projeto de construir para vender. Sim. Mas por que Itapema? Itapema, Dá para responder assim. eu acho que Itapema, a gente tem o mar que é lindo, maravilhoso, é uma coisa que chama muita atenção, né? E a gente sempre brinca. Ah, mas como é que vai ser no futuro? O mar vai estar ali para sempre. E vai passar nos filhos, teus filhos. Então o mar vai estar ali para sempre. O que o pessoal busca hoje? Qualidade de vida. E, né, por mais que todo mundo pense que são de investimento, mas também busca uma qualidade de vida. Quem aluga esses apartamentos também busca uma qualidade de vida. Então hoje Itapema tem a questão de segurança, né, a questão propriamente do mar, de estar muito bem posicionada geograficamente, em posição a Florianópolis, que é o aeroporto internacional, e de relação a Navegantes, que é o aeroporto, né, também nacional, enfim, né, questão de Brusque, questão de roupa, Beto Carreiro, questão de lazer, né, questão de parque. Então, assim, Itapema está no meio de tudo. Então, além disso tudo, nós temos ainda o mar. Então, Itapema é o lugar que a gente escolheu para investir por esses pontos, e, claro, entre outros, né, mas esses são os principais pontos mais fortes, né? Legal. E a qualidade de vida, né? Começando, falou sobre qualidade de vida, né? E muitas pessoas que a gente conhece, eu conheço, aliás, que estão em Itapema, não gostam muito daqui, né? Sim. O ambiente é gostoso, claro, porque sempre morar na praia é sempre muito bom, né? Então, pô, ter água salgada para tomar um banho. A gente aqui tá num dia que é mais friozinho, estamos entrando num período de inverno, tá batendo seus 17, 18 graus, mas é agradável. Mas de qualidade de vida, quando a gente fala assim, o que evoluiu, né? Eu vejo Itapema de 6, 7 anos atrás, tem gente que vai ver de 20, 30, mas como avançou nos últimos 6 anos, né? Acho que como avançou nos últimos 6 anos, e de estrutura, né? Como é que cresceu? Porque rede de supermercados aumentou, rede de farmácias aumentou, e os empreendimentos de vocês também são sempre bem posicionados para contemplar isso, né? Sim. A gente sempre tenta se posicionar em relação à nossa cidade, na verdade ela é cortada por uma BR, né, que é a BR-101, então nós temos ambos os dois lados. A gente sempre se posiciona bem próximo das marginais e próximo de grandes mercados. São nossos 3 empreendimentos hoje, eles são sempre assim, voltado próximo da marginal, próximo de mercado. Porque é onde quem compra para investir depois vai ter a mais rápida revenda, e quem compra para alugar, quem vem cuida da questão estratégica da localização, né? E em questão de qualidade de vida, o que a gente vinha comentando, né? Que também a gente tem uma orla linda, o pessoal está fazendo agora a parte de calçadão, né? Com a questão da extensão de areias também. Então, questão de fazer um passeio com a família, final do dia, né? Até a gente comentou antes ali nos bastidores sobre a questão de você poder dar uma caminhada 10, 11 horas da noite, meia-noite com o teu telefone, com tudo. Não Mas, tem. pô, É claro que acontece esporadicamente, uma coisa ou outra também, isso acontece. Mas não é uma coisa que eu só falo, meu Deus, aconteceu de novo. Isso não, nós não temos em Itapema, né? A gente tem a guarda municipal, que a guarda municipal acho que tem mais, eu não vou saber precisar quantos guardas que tem, né? Mas esses guardas estão 24 horas por dia fazendo ronda, então inibe um pouco essa questão de roubo, né? claro, Por roubos, por menores que seja, por furtos menores que seja, acaba inibindo, porque os guardas estão sempre, né, andando, né? Então a gente tem policiais de moto, então isso tudo traz muita segurança, né? E quem vem, quem investe, olha por esse lado, né? A questão da segurança pública também, né? não, perfeito, e qualidade de vida. E um detalhe assim, ó, e aí peguem essa chave, que aí é uma dica que eu vou dar para vocês, que é uma chave que assim, é estrategicamente para quem compra. A gente costuma conversar com alguns clientes, né? Leonel e eu, a gente às vezes fala muito com os clientes, você compra um bom empreendimento e nem sempre o bom investimento é um beira de praia literal, porque às vezes ele está muito bem posicionado no mar. Sim. Mas se você precisa ir no mercado, pô, vou contratar para passar 15 dias na praia, né? Sim. Comprei e vou ficar 15 dias na praia. Cara, 15 dias que você tem que andar 2,5 km, 3 km para ir no supermercado, para ir numa farmácia, para fazer um atendimento. Pô, então comprar bem alguém que está bem posicionado num bom distância do mar, Sim. mais perto de uma rede, muito bom. Se liga que essa é uma dica importante, isso é uma chave para compra, né? E complementando essa questão da localização, em alguns dos nossos empreendimentos, além de a gente estar muito bem posicionado, eles também contam com patinetes elétricos compartilhados. Ou seja, o cara quer ir no mercado, a gente está ali, talvez 1.200 metros do mercado, tu vai pegar o teu patinete elétrico compartilhado, vai lá, vai voltar, vai fazer um passeio na praia, volta. Então, o nosso empreendimento já conta com isso. Já é um diferencial que o cliente vai ter no seu empreendimento. Não é alugado, faz parte de quem mora, vai ter esse a mais aí também.
Pois é, e aí eu ia, aproveitando o teu gancho, era onde eu ia comentar e te chamar para conversar um pouquinho, que era falar um pouquinho, né, dos empreendimentos que vocês têm, né, a gente está aqui na frente, né, tem dois totens já, que vocês têm hoje na sequência de lançamento, se eu não estou enganado, né, Moisés? Vamos lá. É o Carbon que vem o primeiro, né? Isso. O Carbon já foi lançado, tá, né, já tá... Entrega o ano que vem já. Entrega o ano que vem já, 100% vendido. Sim. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Ou vai comprar numa revenda. Só uma revenda agora. Só uma revenda, exatamente. Ou seja, quem comprou bem lá no início já teve uma boa rentabilidade agora, mas recebe agora no próximo ano. Vem o Vale do Silício, né? E aí tem o Space. O Vale já está em obras, já é nem em frente ao Fórum de Itapema, e o Space que a gente inicia o ano que vem, né? O Space ele veio como um pré-lançamento, né? Justamente para nós ter uma condição de pagamento para aquele cliente que busca um investimento daqui a pouco mais lá na frente, pagando menos de parcela, menos de entrada, e nós não podemos atender ele, por exemplo, num Vale do Silício ou num Carbon que já está em obra, então o fluxo de pagamento é diferente, mas esse cliente também pode investir, ele tem condições de investir. O que se faz então, a gente lança o Space, né, um ano antes, que a gente inicia agora em março do ano que vem, justamente para nós ter esse fluxo de pagamento. Então ali a gente consegue fazer mais parcelado, a entrada, né, consegue ajustar mais tranquilo referente a isso, né? Legal. E nesses 3 empreendimentos, né, a gente olhando, e pra gente que vai olhando e vivendo de mercado imobiliário, a gente vai conhecendo planta, vai conhecendo o que tem de área de lazer, o que tem de área de saúde, onde é que é piscina. Cara, vocês têm muito, vamos dizer assim, muita solução, vou olhar como solução, e aí eu queria que você que estivesse nos assistindo, pense nessa palavra que é: o empreendimento tem muita solução do dia a dia, né? Você falou do negócio interessante que é o patinete. Pô, tem um patinete, né? Tem equipamento de patinete integrado dentro do empreendimento que você pode utilizar e pode estar retornando. Ele já é do empreendimento. Outras questões que eu me admirei muito numa apresentação de vocês aqui, que já é o espaço de heliponto para entrega de drone. Olha só, gente, presta atenção, vocês têm que conhecer esse projeto depois, manda pra gente o comentário, pô, quero conhecer ali os empreendimentos da ZTW, a gente vai mandar informação para vocês, vamos falar com algum dos especialistas de ZTW, né, o próprio Leonel e eu podemos ajudar vocês para conhecer essas diferenciais, mas tem heliponto para entrega de drone, eu vou querer que tu fale um pouquinho sobre isso, e alguns diferenciais que de fato não é todo empreendimento que tem, né? Não é. A palavra que tu usou é a palavra que a gente se inspirou quando a gente fez, né, toda a questão dos lançamentos. Soluções. A gente se fala muito em compacto de luxo, tá? O que seria o compacto? Cara, não é um apartamento gigante, é 70 metros quadrados. Beleza. E o que é luxo? Luxo é você ter comodidade, é você ter soluções. Então essa foi a palavra que a gente usou naquele período. Por quê? Quando nós lançamos o Carbon, quando iniciou as obras, quando a gente, né, projetou todo esse empreendimento, a gente foi o primeiro empreendimento em Itapema a ter uma estação de recarga para carro elétrico. E nós estamos falando de há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, a única empresa que tinha carros elétricos, assim, né, talvez, enfim, mas o que muito se falava era a questão do Tesla, né? Tesla, carro elétrico, Tesla, só que beleza. Só que o Tesla custava R$1 milhão naquele período, né? Mais de R$1 milhão, inclusive. Exatamente. Os nossos empreendimentos naquele momento lá custava 500 mil, 490 mil. Mas quem comprou o apartamento naquela época, hoje já duplicou o seu valor. Exato. Hoje esses apartamentos estão sendo vendidos a R$900 mil, mais de R$900 mil, né? Então, assim, vamos colocar uma estação de recarga para carro elétrico. Pô, mas botar uma estação de recarga de carro elétrico para um apartamento que custa R$500 mil e um carro mais de R$1 milhão, e vocês estão loucos, porque parece que tá desconexo, né? Desconexo, né? Mas hoje não, hoje já tem a BYD, tem outras marcas vindo, já com carros mais baratos. E está virando uma rotina do brasileiro. Outro dia a gente vai falar sobre carro elétrico e empreendimentos, mas virou já, tá se tornando um hábito do consumidor brasileiro. Isso, né? Então assim, o Carbon, né, veio com essa questão já com esse diferencial, né, que chamou bastante atenção. Além disso, nós temos o espaço do carro, que é onde você pode lavar o teu carro, vai ter um aspirador de pó, compressor de ar, um lava-jato. Então o homem gosta de fazer isso, vir, descer, lavar o carro, daqui a pouco, murchou o pneu, vai ali, enche, da bicicleta. Então vai ter toda essa assessoria e essa solução, né, para quem precisa também. Além disso, a gente tem o espaço da mulher, né, que é voltado para a mulher que quiser fazer unha, cabelo, né, enfim, alguma coisa assim. Você vai ter ali uma estrutura, uma espera, onde você vai chamar o teu profissional, ele vai vir até o teu empreendimento, você vai descer ali, não vai precisar receber ele na casa, no teu apartamento, né? Ele vai te atender ali mesmo, né? Então, a parte de coworking, sala de reunião, espaço do pet,
né? Então, assim, esse empreendimento ele veio trazer todas essas modernidades que naquela época não tinha. Não era. Hoje já é algo um pouco mais rápido, hoje o pessoal já entendeu, né, que precisa pensar à frente, então a gente foi, bem dizer, os pioneiros, assim, a fazer empreendimento sempre. E como é que será o futuro? Como é que vai ser daqui 4 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, né? Porque tu entrega um empreendimento, durante 10 anos ele ainda é novo, ele é novo, né? Aí tem estrutura, a tinta, enfim, né? A questão propriamente de você dar uma segurança, dar esse respaldo da consultora. Então, a gente teve uma aceitação muito legal por causa disso. Legal. E aí, acho que um detalhe que tu falou também, e eu vou pegando teus ganchos, viu, Moisés? Eu vou pegando os ganchos para a gente poder entender bem. Eu acho que acredito muito que essa visão que vocês tiveram, então, de produzir para que seja atual daqui 10 anos do que há 5 anos é muito bom. Né? Então, por exemplo, patinete, eu acho que a gente já tem o hábito do patinete elétrico já há alguns anos, né? Tanto aqui na região. Sim. Não sei como é que são algumas regiões aí fora, talvez grandes centros, áreas de litoral, mas já há o hábito, né? O paulistano, ele já tem esse hábito do patinete já há muito tempo, né? Aqui em Santa Catarina, Florianópolis tem essa rede. Só que eu não tinha visto, por exemplo, que era parte integrante do, vamos dizer assim, do mobiliário, sim, dos empreendimentos. Cara, isso foi muito interessante. E ter soluções pensadas para frente, ou seja, então você não compra atual para agora, você compra atual para daqui 5 anos. Sim. Né? Ele tem que ser atual lá na sua entrega, ele tem que ser atual. Pronto, eu acho que essa é a grande sacada, ser atual na entrega, né? Um detalhe importante que a gente tem que ver é que muitas vezes eu entendo que as construtoras montam para ser atual agora, quando você compra, então te vendem muito bem agora. Eu acho que isso não é um demérito, mas é algo para ser pensado. Eu acho que o arquitetônico, né, com a visão de mercado que acho que vocês têm muito vigente. Eu não sou bairrista, mas gostei muito dos projetos de vocês, mas é pensar lá na frente. Né? E o Vale do Silício e o Space, principalmente, eles pegam muito disso, né? Sim. Porque eu tenho 3 filhos e um deles sempre gostou muito da área de tecnologia. Sim. E conversando com ele, eu falei para ele assim, cara, tem um apartamento lá em Itapema que já vai ter até o observatório espacial. Ele falou, então eu vou trabalhar para poder ter um lá. Né? E assim, cara, fala um pouquinho do Space pra gente, porque eu acho que ele é um projetaço, cara. O Space, ele além de ter, né, essa questão do observatório espacial, ele é o nosso primeiro empreendimento que tem um rooftop, ou seja, área de lazer no último pavimento. Uma vista mar maravilhosa, né, predominante por cima de todos os prédios. Então, essa questão do diferencial por que Space One, né? Porque é o primeiro empreendimento a ter um observatório espacial, né? Então, o primeiro, né? O One. Primeiro. Então, a gente trouxe novamente essa tecnologia, né? Porque a gente, além de tudo que a gente construiu, desde o Carbon, depois o Vale do Silício, tudo que tinha em ambos que deu certo, a gente trouxe também para o Space, né? E ali no Space a gente vai ter, por exemplo, além do observatório espacial, a gente vai ter um elevador onde o cliente vai, onde o entregador vai chegar com a tua pizza, vai colocar a tua pizza dentro do elevador, ela vai subir até o teu andar. Então, assim, já é uma coisa, é novidade, eu já vi isso, já existe isso, mas existe isso em apartamentos de 2, 3, 5 milhões de reais, não apartamentos abaixo de 1 milhão de reais, né? Então a gente já trouxe esse diferencial também, sempre trazendo soluções para os moradores, né? Cara, pro entregador do iFood que não quer subir, tá? O pessoal do iFood depois faz aí um patrocínio pra gente. Mas assim, a galera aqui do iFood que não quer subir a escada, porque não é pago para subir, é pago para entregar, vai ter a facilidade. E pra gente que bate aquela preguiça, né, de descer, cara, tem um elevador. Como você comentou, tem já essa solução, mas às vezes não concatena com o valor de investimento, né? Entre outros benefícios. Gente, vocês têm que tirar uma hora mesmo, mandar um alô pra gente, a gente vai falar, concatena vocês com o Moisés para conversar, mas é muito interessante entender que são 3 empreendimentos espetaculares, né? A gente estudou um bocadinho para conversar e atender, são muito interessantes, e a grande dúvida que fica e aí é uma coisa que eu vou te chamar para um desafio um pouco chato, tá? Vou te chamar para um desafio um pouco chato. Por que às vezes o pessoal hesita em comprar em Itapema? Tu já pegou cliente que hesita comprar em Itapema, que às vezes fala, pô, não gosto, já chegou essa situação? Porque depois de tanto benefício que a gente vê, pô, a praia é linda, a localidade é muito boa, quem tem essa vivência de ter rodovia que corta a cidade sempre tem um bom relacionamento com a cidade, porque ela tem boa mobilidade. Mas já chegou a pegar algum do porquê não Itapema? Porque eu não vejo um porquê não. Né? Talvez o que seria o mais dificultoso hoje? E por que eu vou te fazer essa pergunta, Moisés? Porque não tem porquê não, né?
Não tem por que não. Não tem por que não. Não tem por que não. Né? Mas o que às vezes pode ser um impeditivo, mas não pensando só no impeditivo? Por que eu, como comprador, não deveria dar atenção para um por que não? Cara, hoje realmente a gente ouve poucos nãos em Itapema, né? O cliente, quando ele busca Itapema, quando ele busca investir, né? O brasileiro busca investir, até mesmo os brasileiros que moram fora, busca investir o seu dinheiro em imóveis, né? Não, eu vou investir em imóveis. Aonde no Brasil eu vou investir? Sempre olha aqui para Itapema. Primeiro que a gente já sabe, né, que Itapema é um dos metros, né, mais valorizados do Brasil, né? E foi, né? Algumas vezes o metro quadrado mais valorizado do Brasil. Mas por que não Itapema? Então ele sempre realmente olha para Itapema com bons olhos. O que às vezes ele fala é o não é para o valor, talvez, né? O preço, né? Porque daqui a pouco a gente, mas é 800 mil, é 700 mil. E aí ele cai numa situação que aí é uma outra conversa, que é outro assunto, que é um assunto delicado, que é a questão de construtoras que não estão dentro da realidade de valor de mercado, aonde faz aquele pré-venda de 2 anos, que o cara tem 12 pré-venda e nada de obra iniciada. Aí sim ele acaba falando assim, cara, eu quero Itapema, mas eu vou pagar, então eu ia pagar aqui 700, eu vou preferir pagar 350 lá no vizinho, que lá tá mais barato, e é um empreendimento ultra moderno. E aí pode ser que ele tenha comprando um problema, né? Porque não fecha com a questão de valor realmente do mercado. Não catena. Não fecha. Cara, eu diria pra ti, que acho que muito sábio tu dizer que assim, não tem por que não. Não tem por que. Te fiz essa pergunta até agora, até para pegar esse gancho, que era, e não levem a mal, e nós vamos fazer isso bastante aqui, viu, pessoal? Pode ter certeza que a gente vai botar a turma das construtoras quando eles vêm, como diz, no aperto. Assim, claro que sempre vai ter um porquê não, mas o mais interessante o porquê não nunca está relacionado necessariamente à cidade, sim, ou especificamente uma construtora. Sim. Né? Todas as construtoras, melhor dizendo, às vezes sempre tem esse desnível. Uma construtora cobra muito caro algumas coisas e outras são mais concatenadas. E Itapema, já houve ocasiões dela superar Balneário Camboriú em preço do metro quadrado, porque está muito aquecido aqui. Então tem tudo muito interessante. E aí a gente abre um papo para um próximo tópico agora, né? Que eu vou pedir para o Leonel conduzir esse bate-papo agora para vocês entenderem. Nós vamos ter esse episódio e depois mais um novo episódio junto com o Moisés, que é para a gente entender exatamente isso. Porque assim, Itapema é muito bom, tem todos esses projetos sensacionais, mas a construtora que você vai comprar faz muita diferença. Então você entender com quem você está comprando, de quem você está comprando, o quanto está entregando. Eu acho que de fato, né, já houveram e tem de vez em quando casos muito complicados aqui, gente que perdeu de patrimônio, né, investiu em construtora que não entregou. A questão da ZTW hoje, gente, está construindo com recurso próprio, entregar para vender é um diferencial muito grande que dá segurança, ou seja, né, você recebe o teu apartamento, o apartamento está pronto, né? Sim. Você visita em alguma ocasião, né? Sempre que você for comprar, se for comprar antes dele estar pronto, você vai pagar mais barato. Sim, sempre você vai pagar mais barato. Você está fazendo investimento no futuro, né? Então você está investindo naquilo que vai ficar pronto. Mas, ocasionalmente, se você quer mais segurança, olha a construtora. Infelizmente teve casos, né? E ainda há, de vez em quando, né, Moisés? Pô, construtora não entregou, construtora lesou o cliente, o que não é a realidade, eu acho que não é a realidade da ZTW, e aí eu vou desafiar o Leonel a fazer essas boas perguntas contigo agora, para entender um pouquinho mais desses méritos e pontos positivos que a ZTW tem, para quebrar essas objeções no porquê não, né? Exatamente. Então, aguarda um pouquinho, curte a gente num próximo episódio aí, o bate-papo em sequência, continuando com o Moisés, falando um pouquinho mais da ZTW Empreendimentos aqui em Itapema. Até mais!